Tudo isso, toda essa movimentação começou depois que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para tentar buscar uma sanção, de fato, a Alexandre de Moraes. Confesso, Andresa, que quando ele foi, eu não achei que ele conseguiria uma sanção de fato ou conseguiria esse tipo de movimentação com o governo norte-americano, até porque não é lá um deputado que tem aí uma grande relevância aqui no Brasil, além de ser filho de Jair Bolsonaro, mas conseguiu aí porque Donald Trump precisava também de uma desculpa para punir o Brasil de uma outra forma, né? Pois é, ele, o Paulo Figueiredo, né, que mora nos Estados Unidos e foi inclusive citado, né, nessa ação aí que puniu Moraes. Então eles estão sim muito próximos e os correligionários do partido dizem isso. Ontem o Nicolas divulgou um vídeo, a gente está tentando resgatar para passar aqui, o Nicolas que tomou uma bordoada aí do Eduardo Bolsonaro esses dias, né, porque o Eduardo Bolsonaro ficou zangado que ele não estaria defendendo com mais ênfase, né, essas questões relacionadas ali às medidas do governo norte-americano, do tarifaço ou das questões envolvendo esse plano de vingança, que é assim que o Eduardo Bolsonaro apelidou contra o Brasil, e o Nicolas cita o Eduardo Bolsonaro como alguém que conseguiu fazer com que o Trump fizesse esse despacho, né, da lei Magnitsky, contra o ministro Alexandre de Moraes. Então ele mesmo acredita ao Eduardo Bolsonaro, parece que voltou o amor ali entre eles, ele fez esse gesto ali no vídeo dele. O que eu estou observando ali, conversando com algumas pessoas, Neila, é que muito provavelmente a reação do Supremo vai ser decretar a prisão do Eduardo Bolsonaro, né? Tem muita cobrança e muitos questionamentos, por que até agora não se decretou a prisão do Eduardo Bolsonaro. O Alexandre de Moraes já decretou inúmeras prisões nesse processo como um todo, e nesse momento o que está caracterizado, né, mais do que caracterizado, é que o Eduardo Bolsonaro está, sim, agindo ali nos Estados Unidos para romper aqui a soberania, para atingir a soberania nacional aqui no Brasil. Então, isso tudo é um crime, né, segundo as leis brasileiras. Ele não poderia atuar para que um país, né, interferisse no Brasil, né, e nesse caso eles estão interferindo tanto na questão econômica, quando o Trump faz o tarifaço. Claro, o mundo todo está sofrendo um tarifaço, está, mas o Brasil sofreu um tarifaço de 50%, então são poucos países que foram tão atingidos quanto o Brasil, e aí tem essa questão política sim envolvida. A gente estava ouvindo do Mário aqui, essa tentativa, né, do Trump de mais países ali voltarem, né, a governos de direita, e o Brasil teve um governo de extrema direita com o Bolsonaro, que perdeu a eleição para um partido de esquerda e com grande parte de extrema esquerda ali dentro do seu partido. Então, tem essa questão política. O Eduardo Bolsonaro está trabalhando nisso, ele já falou claramente que a ideia dele, né, que se nada der certo é que haja uma vingança com relação ao Brasil, é como se fosse um sequestro, né, tem até uma listinha de exigências, se o Brasil não cumprir essas exigências, que seria anistiar né, o Bolsonaro, devolvê-lo aí para as eleições de 2026, eles não vão parar. Eles dizem que cada vez mais isso vai escalar. Então, o ministro Alexandre de Moraes está sendo ali bastante pressionado, né? Finalmente, então, tem que mandar prender o Eduardo Bolsonaro e trazê-lo de volta para o Brasil para acabar, né? E é uma resposta que o Brasil poderia dar diante de tudo isso que está ocorrendo. Então, isso está sendo estudado e vamos ver se nas próximas horas, né, a gente vai ter alguma novidade com relação a isso, né? O Eduardo Bolsonaro foi para lá, acho que em março, né? Isso. Será que vai ser um perrengue diplomático trazê-lo de volta ao Brasil? Ele não tem, né, cidadania americana, né? É diferente do caso da Zambelli, que ela é uma ítalo-brasileira, né? Assim que ela inclusive está sendo tratada lá na Itália. Ela entrou na Itália com passaporte italiano. Então a situação dela é diferente da situação do Eduardo Bolsonaro. Pode ser que o Trump dê a ele o green card, será que se é que já não deu e a gente não sabe ainda, né? Certamente o Trump não vai permitir que ele seja deportado para o Brasil. Essas vias diplomáticas, elas estão totalmente interrompidas, mas seria um gesto aí do governo brasileiro, e a situação do Eduardo ficaria completamente diferente. Ele não poderia sair dos Estados Unidos se colocasse um pezinho para fora
ele seria ali capturado. Então é uma medida, né, de um toma lá da cá à altura do que foi concedido aí ao ministro Alexandre de Moraes. Muito provavelmente a gente vai assistir isso aí nos próximos dias. Temos o vídeo do Nicolas, vamos assistir um trechinho? Vamos, produção?